O GP de Mônaco, também conhecido como GP do Carnaval, afinal de contas ele acontece uma vez por ano e você liga na Globo para ver um monte de carro só desfilando, sempre teve essa aura de ser o curador da insônia, sendo mais eficiente até do que doses cavalares de melatonina. Só que dessa vez, enquanto todo mundo achava que ia ser um ano de mais do mesmo, os deuses da Fórmula 1 separaram uma resenha que ficou reservada somente para os mais fortes, que conseguiram permanecer acordados até o final. Diferente de mim, que não vou esperar até o final desse vídeo para pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Afinal de contas, eu estou salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo multipliado. A Copa do Mundo começa em alguns dias e no próximo final de semana nós vamos ter o GP da Espanha e a estreia do Brasil no mesmo dia. Você vai querer assistir todos os jogos, assistir a Fórmula 1 e no meio disso tudo ainda vai precisar lembrar dos compromissos do dia a dia. Para você não ter que ficar tentando memorizar tudo ou anotando coisinha por coisinha num caderninho ou na própria agenda do celular, não ia ser muito melhor se você tivesse um assistente para organizar isso tudo para você? É para isso que serve o Tock. O Tock é um app que ajuda você a se planejar e focar só no que importa. Em vez de ficar preenchendo um monte de coisa no calendário, você simplesmente pega o celular e fala algo tipo: me lembra de gravar o vídeo na terça às 14 horas, ou então marca uma reunião para mim amanhã às 10, e ele organiza tudo para você. Uma função também muito interessante é que ele consegue interpretar imagens para identificar as datas e eventos automaticamente. Você tira uma foto ou manda um print para ele e pronto, tá o evento adicionado no calendário. E o Tock também sincroniza com o calendário da Google, da Apple e o Outlook. Então você consegue concentrar os seus compromissos num único lugar. Inclusive, o Tock já está preparado para essa Copa do Mundo e vai contar com alertas para todas as partidas, para você não perder nada. Se você sente que dava para ser mais organizado no dia a dia, vale a pena conhecer o Tock. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Chegando para a classificação, no Q1, o nosso brasileirinho Borboleto tinha tudo para avançar, já que a equipe Audi parecia ter um carro minimamente competitivo dessa vez. Só que, infelizmente, no final da sessão, tentando garantir uma volta melhor para passar para o Q2, ele acabou triscando no guardrail na saída do túnel. E diferente da gente, que faz isso no jogo da Fórmula 1 o tempo todo e a gente só aperta para reiniciar, ele quebrou a suspensão e foi reto. O tempo que ele já tinha era o suficiente para ele ir para o Q2, mas com o abandono, ele acabou ficando pelo caminho de qualquer jeito. Mas os eliminados até então foram os 2 carros da Aston Martin, os 2 carros da Cadillac Dinossauro e os 2 da Super Haas que não praticaram futebol. No Q2, dessa vez, uma sessão sem sustos. O Bortoleto já estava fora, como a gente acabou de falar, só que o Hulk acabou ficando pelo caminho também, encerrando um sábado decepcionante para a equipe Áudio, que a gente achou até depois dos treinos que poderia brigar pelo Q3. Também foram eliminados os 2 ônibus da Cometa, com Albão e Comic Sans, além de Lindblad e, é claro, ele, Cola Pinto no meio da galera. Mas dessa vez sem assustar ninguém. Desse jeito aí não vai botar medo em ninguém, rapaz. Aí a gente chega no Q3 e a expectativa em cima de uma pole da equipe do Pocotó era gigantesca, já que Leleque e Lewis Hamilton estavam rápidos desde os treinos. E já na primeira tentativa, o Pratão fez uma boa volta e assumiu a ponta. Só que a criança iluminada veio na sequência para roubar o primeiro lugar. Peixoto chegou a fazer uma baita volta, mas ficou atrás por apenas 1 milésimo de segundo. É inacreditável. Na segunda tentativa, Leleque tinha errado na sua primeira, foi pro tudo ou nada e até conseguiu superar o tempo de Antonelli. Só que Peixoto, na segunda chance, conseguiu abaixar ainda mais e colocou uma margem de 2 décimos. O Lewis Hamilton tentou, mas acabou ficando apenas em segundo. E aí, com o relógio já zerado, lá vem ele, o novo Seninha, para cruzar a linha e fazer a pole por meio décimo de segundo. É inacreditável o que essa criança está fazendo, gente. O Jorge Russo foi apenas o 6º com os 2 carros da McLaren logo atrás. Aí, vamos para a procissão. Quer dizer, para o desfile... Desculpa. Vamos para a corrida no dia seguinte.
As luzes vermelhas se apagam e, surpreendentemente, Antonelli não apaga junto. Mas o mesmo não dá para falar de Peixoto, que ficou com o carro a mimir na hora do vamos ver e já foi para o cantinho da via. Depois ele até conseguiu ligar o carro de volta, mas foi se arrastando para os boxes para abandonar a prova. A real é que ele já sabia que não ia adiantar de nada, aí já voltou andando para casa, né? Tirar aquela nenequinha da tarde, pós-almoço, bom demais. E aí, como é típico de Mônaco, praticamente nada aconteceu. Assim, teve a Cadillac Dinossauros do Bottas abandonando também, mas até aí nada de novo, né? O que também não era novo foi o fato de que o carro do nosso Borboleto deu problema na hora de ir para o grid e ele acabou tendo que largar dos boxes. Enquanto Antonelli ia embora lá na frente, Jorge Russo seguia na caça de Isaac Rajada, mas obviamente sem conseguir fazer a ultrapassagem. Até que o inglês foi aos boxes e conseguiu fazer o undercut, ou seja, passando o carro da Red Bull quando o piloto francês fazia sua parada logo depois. O problema é que Jorge Russo acabou tomando uma punição por causa do limite de velocidade nos boxes, assim como Lewis Hamilton, que tinha parado um pouco antes. Com alguns carros ainda sem fazer a sua parada, a corrida continuava, até que Lando ficou muito lento na pista e começou a ser ultrapassado, até receber a mensagem do engenheiro no rádio de que ele ia ter que ir para os boxes para abandonar a prova. A McLaren, que nessa corrida estava comemorando o seu GP de número 1000, nesse ritmo de abandonos desse novo regulamento, já vai acabar celebrando também o abandono de número 1000. E aí, quando a gente achou que nada mais poderia acontecer, com 18 voltinhas para o final, foi aí que finalmente nós fomos agraciados com o início da resenha. Stroll, o nosso mãozinha, que já tinha conseguido a proeza de tomar punição por limite de pista simplesmente em Mônaco, aparece na imagem da transmissão estacionado lá na garagem do primo do Cola Pinto, o famoso Cola Mu. Com isso, um safety car foi acionado e vários pilotos correram para os boxes de novo. Um deles foi Lewis Hamilton, que ia aproveitar para pagar a sua punição. O que a gente não entendeu foi por que a equipe do Pocotó pediu para o Leclerc entrar também. Não só ele não precisava, como não fazia sentido parar os dois carros com um deles ainda tendo que pagar uma punição. Mas se tratando de equipe do Pocotó, isso até que é bem normal. Esquisito mesmo foi logo depois a gente ver Jorge Russo entrando nos boxes também para fazer a sua parada e, cara, ele não pagou a punição, mano. Gente, a Mercedola simplesmente esqueceu que o inglês tinha que pagar a punição e encostou no carro dele para trocar os pneus. Com isso, ele acabou recebendo um drive-thru por não ter pago a punição e com o grid agora todo junto por causa do safety car, a corrida dele tinha ido para o espaço. Mas ele não ficaria sozinho nessa, porque bem na relargada, simplesmente Leclerc fez a mesma coisa que Stroll e também foi visitar o primo de Cola Pinto do mesmo jeito. Dessa vez, a corrida foi paralisada com uma bandeira vermelha, porque a direção de prova percebeu que, na verdade, aquele lugar da pista, o asfalto tinha se desfeito e estava todo esfarelado. Imagina se é isso no Brasil, né? Vamos ficar aqui. Com a relargada da bandeira vermelha, Antonelli mais uma vez conseguiu ir para frente e não engatou o R de rapidão, mantendo a liderança da corrida com Lewis Hamilton logo atrás. Mais para trás, Hulk tenta passar uma galera e acaba dando um pula pirata em Comic Sans, que estava a caminho de marcar ponto. E se isso não fosse o suficiente, na curva seguinte ele toma também de Cola Pinto e acaba abandonando a prova. O cara tava marcando ponto, foram lá, fizeram bullying com ele e o cara voltou para casa sem nada, mano. Mó esculacho. No final, o Antonelli venceu a corrida, com o Lewis Hamilton em segundo. Pierre Gasly até cruzou a linha em terceiro, mas ele tinha sido punido de novo antes da bandeira vermelha, também por causa do limite de velocidade nos pits, e acabou caindo para sétimo, com o Isaac Rajada indo para o pódio no lugar dele.
Oscar Piastri, que também foi vítima dessa punição bizarra, acabou subindo para quarto, com os 2 carros da latinha de coco simplesmente em quinto e sexto. Hulk até terminou em nono, mas foi punido pelo Totó no busão do Sainz e saiu do top 10. Com isso, gente, simplesmente ele, Chico Pires, da Cadillac Dinossauros, estava subindo para décimo e marcaria o primeiro ponto da equipe. E eu falei marcaria porque, na verdade, o mexicano conseguiu a proeza de parar o carro no lugar errado nas 2 largadas da corrida. Foi punido depois da prova e o ponto acabou indo para o próximo da fila, que era Jovem Alonso, que também deu o primeiro ponto para o cortador de grama da Honda com o Carecation lá. Borboleto terminou em 12º e ainda na frente de Jorge Russo, que, de novo, não marcou nenhum ponto depois que ele pagou o drive-thru. Antonelli segue mais líder do que nunca, com agora Lewis Hamilton sendo o novo vice-líder. Jorge Russo, que precisa procurar ajuda psicológica urgente, acabou caindo para terceiro. Eu só espero que ele encontre sozinho uma pessoa de confiança só para ele, porque a do Lando vai voltar a trabalhar forte essa temporada e a do Leleque já está quase comprando mais um iate. Nesse próximo final de semana, como eu falei no início do vídeo, já tem corrida de novo com o também potente GP da Espanha, com a classificação sendo na manhã do sábado, que também é dia de estreia do Brasil na Copa. Assim como eu espero que não seja a sua estreia deixando o like aqui no vídeo. Mas se for, não esquece também de se inscrever no canal. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!